Fala pessoal, tudo bem? Eu vou começar uma série agora falando sobre liberalismo, beleza? Nesse vídeo a gente apresenta aí aspectos básicos e em outros vídeos a gente vai abordando casos mais específicos, beleza? Então esse é o recado, vou começar a falar mais sobre liberalismo agora no meu canal. Então pessoal, eu queria começar desmitificando algumas coisas, algumas crenças, né, que as pessoas têm antes de olhar o liberalismo via os próprios liberais. Muitas vezes as pessoas acabam tendo algum, entre aspas, preconceito ou uma visão distorcida, porque o liberalismo foi apresentado por pessoas que não são liberais e falam, sei lá, a visão delas e não o que de fato disseram os liberais ou qualquer coisa nesse sentido. Então vamos lá para o primeiro mito que as pessoas costumam falar. As pessoas falam assim, porque o liberal ele defende exclusivamente o empresariado. E isso, na realidade, não é uma verdade. Tá? Se a gente for colocar aqui pessoas como Milton Friedman, ele pensou no imposto negativo, por exemplo, uma aplicação no Brasil, que a gente pode ver aí, é uma coisa mais parecida com Bolsa Família. Ou seja, para um liberal, se tu deres duas opções para eles de como tu vais acabar com a pobreza, é Bolsa Família ou é Fome Zero? O liberal, antes de testar, ele já ia dizer que era o Bolsa Família. Por quê? Porque o dinheiro já está indo diretamente para os 20% mais pobres da população. E o Fome Zero se consiste no quê? Consiste na administração estatal. E aí que entra a questão do liberalismo. O liberalismo diz que o Estado não é um bom gestor dos recursos. Na realidade, o Estado tem uma enorme dificuldade de produzir recursos e muitas vezes gasta o recurso de forma ineficiente. Então, já que arrecadou, então ele distribuiria diretamente para as pessoas, ao invés de tentar administrar. Ou seja, o Fome Zero ele buscaria aí uma administração estatal, incentivar aqui, jogar dinheiro ali, e o Bolsa Família não, ele vai direto na pessoa e a pessoa tem a liberdade de fazer o que ela acha melhor fazer ali com o próprio dinheiro dela. Ou seja, entre Bolsa Família e Fome Zero, o Bolsa Família é muito mais liberal, beleza? E aí a gente já percebe de cara que o liberalismo não é uma questão meramente econômica, sobre desenvolvimento econômico, também é sobre desenvolvimento humano, tá? Os liberais defendem, por exemplo, maior facilidade de empreender, maior facilidade de contratar pessoas, menos impostos, simplificação, desburocratização, isso tudo é pauta liberal. Beleza, mas isso defende os empresários? Não, na realidade defende as pessoas como um todo, porque isso são barreiras que ficam entre as pessoas que querem contratar e as pessoas que querem ser contratadas. E aí tu tem os dois grupos que estão em mútuo interesse nessa história, tem até o governo querendo que aconteça essa contratação para que ele possa arrecadar, mas tem um muro de burocracia no meio do caminho. Então, as pessoas que querem ser empregadas, que são as pessoas em geral, pode colocar aí as pessoas mais pobres também, que são as pessoas que estão desempregadas, é muito importante hoje, nesse momento aqui, que a gente tem uma questão aí de já estava em 13%, 14% de desempregado no Brasil. Imagina depois da pandemia, né? Então é muito importante a facilidade de empreender para que haja uma distribuição da renda. Então, para que haja uma distribuição da renda, é muito importante que haja a facilidade de empreender. Então, percebe que a facilidade de empreender é tão importante que ela, na verdade, ajuda, inclusive, as pessoas mais pobres. A gente pode ver o que tem acontecido em outros governos que não têm essa mentalidade de simplificar, de desburocratizar, que foi aí o governo lulopetismo, né, dos últimos anos. A gente percebe que antes do Lula assumir, os 4 maiores bancos do Brasil detinham aí em torno de 60 e pouco, acredito que 62% dos ativos financeiros do país. Hoje, esses mesmos 4 bancos, depois, na realidade, no fim da era PT, esses bancos já estavam com 82%. E aí eles sempre criticaram os bancos e eles sempre criaram cada vez mais dificuldade de criar novos bancos. Sempre ficar criando assim, não, vamos criar uma dificuldade, bora taxar, não sei o que e tal, bora mexer aqui na taxa de juros, não sei o que, enfim, fazendo políticas que tornam cada vez menos interessante os bancos virem atuar aqui no Brasil. O que acontece? Diminuiu a concorrência, simplesmente diminuiu-se a concorrência, tá? E agora esses 4 bancos que já tinham o poder, eles ficaram ainda mais poderosos durante esse mesmo período. Então a gente percebe que, muito embora, e aí a gente tem uma das principais lições do Mises, que é no livro dele A Ação Humana, ele coloca lá que acontece a ação humana e tem a intenção humana, tá? A gente vive a consequência de nossas ações, certo? Muito embora haja um interesse, não, bora dificultar aqui, porque, sei lá, digamos, o pessoal tem raiva de banqueiro, tá? Então bora dificultar a criação de bancos. Tudo bem, aí o que acontece? Diminui o número de bancos, aquele que resta pode praticar os juros que quiser porque ele está mais sozinho agora no mercado. Antes tinha muito concorrente. Então, o liberalismo, ele, ao mesmo tempo que ele é bom para o empresário porque ele tira
dificuldades, burocracias, né? Ele aumenta a facilidade de empreender, ele atrai mais empresários e de modo que fica bom para quem quer trabalhar também, porque tem mais opções de emprego. Atualmente, hoje, o que a pessoa tem? Ela tem uma opção entre estar empregada ou estar desempregada. Ela não tem uma opção de 2, 3 empregos. Ah, não, se esse cara aqui me demitir, eu também chuto o balde e vou para outro canto. Se fosse assim, teria mais liberdade, certo? Só que, por outro lado, se é mais fácil empreender, é mais simples pagar juros. Poxa, no Brasil é um dos lugares que mais demora para pagar impostos, entendeu? Então, se fosse também dessa outra forma, mais fácil de empreender, a gente teria mais espaço para mais empresários. Então, não necessariamente ter mais empresas seria ruim simplesmente, meramente por acréscimo de concorrência, porque na verdade seria um ambiente de negócios muito melhor, principalmente para pequenas e médias empresas, né, que hoje estão à margem aí que ficam numa situação, as empresas micro, né, que elas não vêm para a formalidade, elas ficam à margem da formalidade. Então isso é uma coisa. E as pessoas que trabalham também, né? Hoje, como é muito complicado contratar uma pessoa, a gente fica sempre com o pé atrás antes de contratar alguém de carteira assinada por todas aquelas questões burocráticas de como vai ser aquilo, das consequências que vai ter e tudo mais. Tá? E aí eu chamo atenção também para a carteira verde e amarela. A carteira verde e amarela, ela busca tirar alguns pesos de quem contrata, porém isso acaba indo muito para o funcionário. Eu vejo que uma solução muito boa, uma solução liberal, é tirar o peso de quem contrata, mas quem sofreria a consequência seria o Estado. Ah, o Estado está arrecadando menos. Beleza. Então, eu estou tirando o imposto, estou tirando a barreira que fica aqui no meio, né, diminuindo essa barreira para que haja mais contratações. Beleza? Ficou interessante, porque aí o empregado também não perde aí os benefícios que ele tem. Beleza? Isso também é uma visão que eu vejo, é uma situação que eu vejo que é bem interessante. Tá bom? Nos próximos vídeos eu vou falar aí sobre recuperação econômica depois de um crash, tá bom? E também eu vou falar sobre educação, que eu acho que é um assunto muitíssimo importante. Valeu, pessoal. Abraço.